Muito bem, estamos na aula de número 45, chegamos praticamente na metade do seu curso. Inicialmente programamos 93 aulas para o estudo da LDB, isso mesmo, 93 aulas para o estudo da LDB, com a aula 46 praticamente chegamos na metade. E eu tenho uma boa notícia para você. Você que pagou apenas por um curso de LDB, desta parte da legislação educacional para dar aulas disso, você vai ganhar um bônus, você vai ganhar um presente. A cada mês, a cada novo mês, eu vou colocar um novo videocurso de uma legislação educacional distinta para complementar o teu conhecimento. Por exemplo, em um mês eu vou colocar o videocurso de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. No outro, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. No outro, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Em um outro mês, eu vou colocar o videocurso do Plano Nacional de Educação. Todos esses estão sendo gravados e vão entrar para você como bônus. A cada mês, uma nova legislação em educação. A cada mês, uma nova diretriz ou uma nova lei comentada para ampliar o seu conhecimento e fazer de você um professor melhor. E você nem pagou por esses módulos. Eles são vendidos avulsos em outros dos meus cursos. Mas você vai ganhar esse material como bônus ao longo do seu período de assinatura. Muito bem, aula de número 45, que é o que importa. Estamos no artigo 24. O artigo 24, pertencendo à seção 1 ainda, do título 5, mas já no capítulo 2. Capítulo 2 do título 5, seção número 1, ele é um artigo longo. Tanto que eu vou dividir essa aula, não vou pegar todo ele numa aula só, e ainda assim teremos uma aula longa. Nesse primeiro bloco, nessa aula de número 45, eu vou ver o artigo 24 e seus incisos, do inciso 1º ao inciso 7. Na próxima aula, de número 46, quando chegamos na metade do nosso curso, eu vou estudar com vocês os parágrafos. Isso mesmo, os parágrafos do artigo 24. Então vamos a ele. Leitura inicial. A educação básica, lembrando, educação básica divide-se em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas não é disso que vamos tratar aqui. Veja bem, ó, a educação básica nos níveis fundamental e médio. Quem ficou de fora? A educação infantil. Não vamos tratar dela aqui. Vamos tratar dela lá pelo artigo 31. Aqui no 24, tratamos de ensino fundamental e ensino médio. Lá no 31, começamos a falar da educação infantil. Então, a educação básica, mas não toda ela, e sim apenas nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A primeira delas você já conhece. Estudamos no nosso curso o artigo 24, inciso 1º, a título de remissão. Carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído, por óbvio, o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Essa carga horária não se aplica para a educação infantil e nem esse número mínimo de dias se aplica para a educação infantil, não de acordo com o artigo 24, inciso 1º. Por coincidência, isso é uma coincidência, lá no artigo 31, veremos que a educação infantil também terá no mínimo 200 dias e no mínimo 800 horas. Mas eu não posso dizer isso de acordo com as regras do artigo 24, porque o 24 só se aplica para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, quanto à natureza do currículo para o ensino fundamental e médio, nós podemos dizer que ele é um currículo rígido. Rígido com relação à carga horária e rígido com relação ao número de dias. Não obstante, também podemos dizer que esse currículo ele é flexível, porque de acordo com as peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, estudamos isso na aula anterior, esse número de dias pode ser flexibilizado e inclusive diminuído, desde que a gente mantenha a
carga horária. Então, quanto à natureza, nosso currículo possui características rígidas e flexíveis. Rígido com relação à carga horária e ao número de dias, e flexível, porque com relação ao número de dias, esse pode vir a ser reduzido, ok? Bem, continuando ainda no artigo 24, temos que a carga horária mínima anual, estamos aqui vendo na forma de um gráfico o que estudamos no artigo 24. Será de no mínimo 800 horas, para quem? Para o ensino fundamental e médio. Não esquece disso. Sendo que teremos no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado a exames finais. Eu gosto de colocar o que está escrito no artigo sempre na forma de um esqueminha, na forma de um gráfico, porque isso facilita o entendimento do seu aluno. Às vezes o aluno lê e não consegue enxergar, porque está cansado. A maioria dos professores que vão trabalhar com essa legislação sempre começam a dar aula no turno noturno, que é onde você preenche primeiro a tua agenda, porque teus professores, que serão teus alunos, geralmente já trabalham na Secretaria de Educação durante o dia, como contrato temporário, ou como professor de escola privada. Então eles vão para estudar no cursinho à noite. E lá chegando à noite para estudar, eles já estão cansados. E aí eles leem o artigo e não conseguem entender. Mas se você coloca dessa forma, eles entendem. Vamos a uma questãozinha? Analisa esse item, por favor. Dá uma pausa no vídeo e analisa o item. E eu venho com a correção na sequência. Pode dar a pausa. Já pausou? Não pausou? Posso ir? Com certeza. É um item para você simplesmente analisar se ele é verdadeiro ou falso. Não preciso nem colocar isso escrito no enunciado. Vamos ganhar tempo com isso. De acordo com o artigo 24, inciso 1º, que foi o que a gente acabou de ler, 24, inciso 1º da LDB, eventualmente, o examinador cita o artigo e o inciso. Então ele quer saber, quando ele cita o artigo e o inciso, o que está escrito ali. E isso é muito importante. Ele não quer saber se está certo ou se está errado. Quando o examinador pergunta algo ou propõe uma sentença para você analisar se é verdadeiro ou falso, ele não quer saber se o que está ali necessariamente é verdadeiro ou falso. Ele quer saber se o que está ali realmente é o que está escrito naquele artigo. Então, será verdadeiro ou falso se estiver de acordo com o artigo. De acordo com o artigo 24, inciso 1º da LDB, a educação básica será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Entre elas, a carga horária mínima anual, será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Verdadeiro ou falso? Você que disse que o item está falso, meus parabéns, você acertou. É um item falso. Você que disse que é verdadeiro, escorregou feio, errou rude. Por que que eu errei, Hammurabi? Onde é que eu errei? Não são no mínimo 800 horas? Não são no mínimo 200 dias, excluído o tempo reservado a exames finais? Perceba que todo mundo olha para a carga horária e todo mundo olha para o número de dias. Alguns ainda olham para a questão da reserva com relação a exames finais. Mas o erro está lá no começo. De acordo com o artigo 24, inciso 1º da LDB, a educação básica será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Ali que está o erro. Por quê? Porque o que está escrito no artigo 24, inciso 1º, não é que a organização da educação básica será feita dessa forma, no mínimo 800 horas, no mínimo 200 dias. Não. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Não é a educação básica. Olha o que está escrito no 24, inciso 1º, que é a educação básica nos níveis fundamental e médio.
Ela que será organizada com base nessas regras, no nível fundamental e médio. E o que está escrito na questão? Volta para a questão, olha lá. Voltando. Oh, nessa hora é chato. A educação básica será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Mas, Hammurabi, dentro da educação básica não está o ensino fundamental e médio? Tá, mas também está a educação infantil. E essa organização do 24, inciso 1º, não se direciona à educação infantil. A que se direciona à educação infantil é a lá do artigo 31, e eu mencionei isso no começo da aula. Então, de acordo com o artigo 24 da LDB, a educação básica, vírgula, nos níveis fundamentais e médio. No nível fundamental e médio. E não a educação básica. Porque se eu falar que isso aqui está verdadeiro, eu estou dizendo que a regra do 24, inciso 1º, se aplica à educação infantil. E embora a educação infantil tenha a mesma carga horária e o mesmo número de dias, ela não terá por força do 24, inciso 1º. Então o item fica errado, por quê? Porque ele não especificou quais as etapas da educação básica estão sendo abarcadas. E, se você voltar, você vai ver que as etapas que estão sendo abarcadas são só as etapas do fundamental e médio. Olha como é que a gente pega uma pessoa, inclusive experiente, porque, no geral, todo mundo que olha para cá foca na carga horária e no número de dias. E não se liga que isso se aplica exclusivamente quando eu direciono para o 24, inciso 1º, para o ensino fundamental e médio. Isso não se aplica para toda a educação básica, como propõe a questão. Ótima para você trabalhar em sala de aula, para ver se o seu aluno está prestando atenção. Continuando, 24, inciso 2. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 2. A classificação. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, poderá ser feita. Então você leva em conta que o ensino fundamental tem 9 anos. 9 anos, sabemos disso. Então a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, a primeira série ou a primeira etapa, ela pode ser feita. A linha, olha que lindo, a linha A, por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Isso é, o aluno cursou a primeira série, é promovido para a segunda. Cursou a segunda com aproveitamento, é promovido para a terceira. É o que a gente chama de passou de ano. É promoção. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Estudamos isso. Inclusive, essa transferência pode implicar em reclassificação. E por último, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Não entendi bem essa alínea C. Te dou um exemplo. A criança apareceu na escola, ela tem 9 anos de idade, 9 anos. Com 9 anos, se eu levar em conta que com 6 anos é primeiro ano do ensino fundamental, 6 anos primeiro, 7 anos segundo ano, 7 anos de idade, segundo ano do ensino fundamental. 8, terceiro, 9 anos estaria no quarto ano do ensino fundamental. A criança aparece lá com 9 anos de idade e ela não tem histórico escolar de estudo em nenhuma série ou etapa anterior. Por quê? Porque os pais estavam fazendo homeschooling ilegalmente com aquela criança. Os pais não queriam colocar a criança na escola, estavam educando ela em casa. O homeschooling, a gente ainda está em 2020, ele em breve deve ser regulamentado por força do que aconteceu na pandemia de 2020, estamos ainda gravando essa aula em 2020, mas até então ele não era regulamentado. E ainda não está e vai entrar em processo de regulamentação. Mas a gente sabe que muitos pais fazem homeschooling ilegalmente. Não matriculam seu filho na escola.
E aí aquela criança estava fazendo homeschooling, aprendendo inclusive até muito bem, com um elevado grau de desenvolvimento cognitivo, mas não estava indo à escola. E aí o conselho tutelar foi informado, foi na casa daqueles pais, descobriu que aquela criança não era matriculada numa escola e determinou a matrícula. E aí vai lá o conselheiro tutelar e os pais matricular aquela criança na escola. E ela nunca pisou na escola e ela tem 9 anos de idade. Ela vai entrar com 9 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental, onde a galera entra com 6, todo mundo com 6 e ele lá com 9? Claro que não. Essa criança será submetida a um procedimento de avaliação e ela será classificada na série ou etapa correspondente ao seu desenvolvimento cognitivo. Se ela seguisse a sequência da idade, ela estaria com 9 anos, 9 anos de idade, no quarto ano do ensino fundamental. 6, 7, 8, 9. Agora, ela poderá ir para o terceiro, ou ir até para o quinto ou sexto, com 9 anos. Isso vai depender do resultado da avaliação, que vai determinar a sua classificação. Daí, a boa análise que a gente pode fazer para fins de prova de concurso. E que você deve propor para os seus alunos em sala de aula para ver se eles estavam prestando atenção. Eu gosto de perguntar em sala de aula para ver se o aluno está prestando atenção e não para medir conhecimento. Quantas são as formas de classificação de um educando no ensino fundamental? Segundo a LDB, você pode enfeitar, artigo 24, inciso 2, quantas são as formas de classificação de um educando no ensino fundamental? 1, 2, 3, 4 ou 5? Responda. Você acabou de estudá-las comigo. Vamos contar? Olha aqui. Você já formou sua opinião. Promoção é uma forma. Transferência é outra. Mediante procedimento de avaliação é outra. Aqueles alunos mais preparados vão dizer que são 3 formas. E mesmo preparados vão errar porque não são 3, são 4. O artigo 24, inciso 2, apresenta 4 formas. 4 formas de classificação de um aluno no ensino fundamental. Além da promoção, da transferência e da avaliação, nós temos aqui, no inciso 2, a primeira das formas. Veja lá, que ele diz no inciso 2 que é classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Exceto a primeira, o primeiro ano do ensino fundamental. Qual é o critério para entrar nele? É promoção? Promoção vinda da pré-escola? Não. É transferência vindo de uma escola para outra? Não. Alguém faz avaliação para entrar no primeiro ano? Não. Qual é o critério para entrar no primeiro ano? É a idade mínima de 6 anos de idade. Completou 6 anos de idade, quer tenha escolarização anterior ou não, é matriculado no primeiro ano do ensino fundamental. Então, a primeira forma de classificar um aluno no ensino fundamental é a por idade, no primeiro ano do ensino fundamental. E para as demais séries, para as demais, da segunda à nona, eu tenho promoção, transferência e avaliação. Então, o total são 4 formas de classificação. Idade, promoção, transferência, classificação. Idade, promoção, a linha A, transferência e classificação mediante procedimento de avaliação. 4 são as formas. Perfeito? Ficou bem claro isso aí, não é? Bem, vamos para o artigo 24, inciso 3º da LDB. O 24, inciso 3º, nos ensina que nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série. O que é isso? É o passar de ano. Subiu da primeira para a segunda série, subiu da segunda para a terceira série, ou aí onde você lê a palavra série, você também pode entender ano. Subiu do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro ano, do quinto para o sexto. Isso é a progressão regular por série. O regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial.
O que é a progressão parcial? É a chamada dependência, onde ele passa de um ano para outro, mas fica pagando dependência em uma, duas, até 3, 4, enfim. Quem vai definir a quantidade de disciplinas no ano ou série anterior, limite, a quantidade limite, é o regimento. Porque ele diz aqui, progressão regular por série, o regimento pode admitir forma de progressão parcial. Então aquele regimento escolar vai dizer, olha, ele pode subir para outra série pagando dependência em até 2 matérias, ou em apenas uma matéria, ou em até 3. É o regimento que vai definir. Isso compete à escola e não às normas do sistema. Cada escola pode definir no seu regimento, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então é facultado ao regimento escolar, à direção da escola, admitir a figura da dependência ou não. Fará isso através de prescrição em seu regimento interno e vai descrever ali quem vai fazer dependência, a partir de quando e o limite de disciplinas. Perfeito? Bem, vamos ver se estávamos prestando atenção? Questãozinha. Segundo o artigo 24, inciso 3º da LDB, todos os estabelecimentos de ensino, conforme os respectivos regimentos escolares, podem admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Pensa um pouquinho, enquanto eu bebo uma água. Estou morrendo de sede. Vamos lá. Temos uma resposta? Se não temos, dá uma pausa. Perfeito? Vamos lá. É falso de novo. Se você disse que é verdadeiro, tem que prestar mais atenção na aula, está dormindo no ponto. Segundo o LDB, todos os estabelecimentos de ensino conforme os respectivos regimentos podem admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Ele não falou aí que é conforme o regimento, Hammurabi? Ele não falou aí que pode admitir, e a gente viu que pode, é facultativo, sim, mas veja que ele diz aqui que todos os estabelecimentos de ensino podem fazer isso, e não são todos. Somente estabelecimentos que adotam progressão regular por série poderão admitir a progressão parcial, a dependência. E a questão não diz isso. A questão diz que todos os estabelecimentos, isso é, aquele que não adota a progressão regular por série e cujos alunos vão avançando com base em outros critérios que não seja a progressão regular por série, isso é, a escola é dividida em semestres, por exemplo, períodos semestrais. A escola que é dividida em períodos semestrais, na teoria, não poderia adotar aí uma progressão regular por série, porque cada série tem a duração de 1 ano. Então ela não poderia fazer isso. Então não são todos os estabelecimentos que podem adotar a progressão parcial, e sim aqueles estabelecimentos que adotam a progressão regular por série ou progressão regular por ano. Dividido em semestres, uma instituição de ensino não poderia permitir a dependência quando seus períodos são semestrais. Muito bem, entendido isso, podemos passar adiante. Então, vale a pena aqui destacar alguns pontos do que a gente acabou de ver na forma gráfica. Então, no ensino fundamental e médio, porque essas regras que estamos estudando são para ensino fundamental e médio, que adotam progressão regular por série, eles poderão adotar a progressão parcial. Uma outra coisa que você poderia ter observado também e visto aqui na questão seria o seguinte também, olha só que legal. Segundo o LDB, todos os estabelecimentos de ensino, conforme os respectivos regimentos escolares, podem admitir formas de progressão parcial. Uma outra forma de ver erro aqui é o seguinte, não são todos. São os de ensino fundamental e médio. São os de ensino fundamental e médio que adotam progressão regular por série. Por quê? Porque os de educação infantil, por exemplo, não poderiam, até porque não tem isso na educação infantil. Não tem dependência na educação infantil. E porque as regras que você está vendo aqui são aplicadas apenas para ensino fundamental e médio. Mas do jeito que está escrito aqui está escrito o quê?
todos os estabelecimentos de ensino. Então você poderia interpretar nesse bojo também a educação infantil. E as regras que estamos estudando aqui não se aplicam para a educação infantil. Então é outra forma de ver erro também na palavra todos, porque o todos incluiria aí a ideia da educação infantil. Então, as regras que estamos vendo direcionam-se apenas para o ensino fundamental e médio, e aqueles que adotam progressão regular por série poderão adotar a chamada progressão parcial, também conhecida como dependência. Então, só existe progressão parcial para o ensino fundamental e médio, e não para a educação infantil. Perfeito? Seguindo adiante, inciso 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Então a escola vai ter um projeto especial de artes e ela pode integrar alunos de diversas séries. Música, a escola agora vai introduzir um projeto de música e ela vai poder integrar nesse projeto de música alunos de várias séries ou estudo de uma nova língua estrangeira. Por natureza, a partir do sexto ano do ensino fundamental, a escola tem a obrigação de introduzir a língua inglesa, o inglês. Veremos isso daqui a pouco. Mas a escola pode facultativamente introduzir um outro idioma, por exemplo, francês, e ter uma sala de aula multisseriada, com alunos de várias séries distintas para aquela nova disciplina, por exemplo, de francês, que ninguém sabe nada sobre ela, ninguém tem base. Então, o nível de adiantamento de cada aluno daqueles em relação ao francês é equivalente. Todos podem estudar sem o menor problema. São as chamadas classes multisseriadas para artes, músicas, idiomas e outros componentes curriculares. Quinto, inciso 5º do artigo 24, a verificação. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. O primeiro, a linha A. A linha A, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Você tem que avaliar o seu aluno todo dia. Através da observação, através da participação, através da motivação dele, levando em conta a sua capacidade de inspirá-lo. Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais. É a qualidade do que se ensina e do que ele aprende que vale mais na nossa sociedade do que a quantidade de coisas. Segundo prescrição da nossa LDB. Aqui é o clichê. O examinador, quando trabalha isso aqui em prova de concurso público, geralmente ele inverte. Ele pega onde está o qualitativo e substitui pelo quantitativo, dando prevalência aos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Ele geralmente inverte aqui. Ele é muito raso aqui, o examinador. E muita gente erra porque está lendo com pressa e rápido e não percebe. Não se lembra que o qualitativo vem na frente do quantitativo e que o resultado ao longo dos períodos ele se sobrepõe ao de eventuais provas finais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você, professor, senta com um conselho de classe no final do ano letivo para decidir quem vai se classificar para ir para a próxima série, a série superior, por promoção, ou ano superior por promoção, você não deve se prender apenas à nota na prova. A média mínima na prova é 6. E o aluno tirou 5,5 numa prova, tirou 5 na outra, tirou 6 na outra, e na média final ele ficou com 5,7, ficou abaixo da média 6, eu vou reprová-lo. Você está levando em conta aspectos pontuais. Você está levando em conta eventuais provas de final de período em detrimento do resultado ao longo do período. Se eu só olhar para a nota da prova e só levo ela em conta,
Eu estou levando em conta eventuais provas finais sobre o resultado ao longo do período. Eu tenho que ter sensibilidade para perceber, ele tirou 5,5, 5,8, 5,9, mas o quanto ele se interessou, o quanto ele aprendeu, o quanto ele se dedicou. Se eu procurar me interessar pela vida daquele aluno, de repente eu vou descobrir que ele vive sob condições nada favoráveis. E ainda assim ele tirou um 5,5, um 5,9. Talvez você mesmo, professor, se você vivesse sob as condições que aquele aluno vive, você viveria num estado tão depressivo que nem 5,5 você tiraria, você nem iria para a escola no lugar dele. Então você tem que levar em conta que aquele aluno pode ter, com aquele 5,5, feito muito mais do que um aluno que tirou 10. Porque às vezes aquele aluno que tirou 10 tinha todas as condições favoráveis à sua mão e não fez esforço nenhum para tirar aquele 10. Enquanto aquele que tirou 5,5 não tinha condições favoráveis e fez o melhor que podia com aquilo que ele tinha. Então aquele 5,5 vale mais do que um 10. Daí a ideia de você levar em conta o resultado ao longo do período sobre o de eventuais provas finais. Para isso você tem que observar, conviver com seus alunos, saber quais são os problemas de vida de cada um deles, para ser capaz de atender a demanda da linha A e levar em conta a qualidade do ensino acima da quantidade. Continuando. Então, nós temos aqui uma primazia da análise dos resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais e devemos levar em conta os aspectos qualitativos em detrimento do quantitativo. Então, levamos em conta, em primeiro lugar, o aspecto qualitativo em detrimento do quantitativo. E temos uma primazia dos resultados ao longo do prazo, ao longo do período, sobre o de eventuais provas finais. Não esqueça disso. Seguindo adiante. A verificação do rendimento escolar verificará os seguintes critérios. Vamos para a próxima linha, que é a linha B. Possibilidade. Possibilidade de aceleração de estudos para aluno que está com atraso. O aluno está atrasado. Há uma defasagem entre a idade dele e o ano ou a série no qual ele está matriculado. Então podemos criar na escola as chamadas turmas de aceleração, que geralmente funcionam no contraturno, por prazo certo, para permitir que aquele aluno que ficou com uma defasagem de 1 ano ou 2, ele possa ser o quê? Acelerado. A gente acelera o aluno que está atrasado. Veja que eu destaquei bastante isso. E a possibilidade de avanço. Avanço nos cursos e nas áreas, nas séries, mediante verificação de aprendizado. Isso é, eu tenho um aluno no 5º ano. Estou usando o 5º ano aqui como exemplo esporádico. E tudo que eu proponho a ele faz muito bem. E tudo que os outros professores propõem a ele faz muito bem. E de repente eu reparo que ele está com um livro na mão dos alunos do 8º ano, resolvendo equações do 2º grau. E ele está no 5º, resolvendo funções, interpretando textos típicos do 8º ano, e ele ainda está no 5º. Esse aluno, ele está bem adiantado. Então eu tenho a possibilidade de avançar ele do 5º para o 8º, essa possibilidade existe. É óbvio que a gente não leva em conta só fatores cognitivos. A gente leva em conta fatores sociais, fatores afetivos. Vamos supor que esse aluno do 5º ano, que tem ali uma média de 10 anos de idade. 10 anos de idade, ó. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 6, 7, 8, 9, 10. 10 anos de idade, ele está no 5º ano. Mas ele é um baita de um gênio. Ele desenvolve, inclusive, limite, derivada, integral. Ele está lendo o Leitold, o Granville, o Beer Johnson. Ele escreve sonetos. Em matéria de literatura ele é fantástico. Ele está estudando até química, balanceando equações químicas. Ele tem condições de estar no 2º ano, 3º ano do ensino médio. Ele sabe tudo. Com 10 anos de idade ele é um gênio.
um superdotado. Inclusive ele consta lá no cadastro de superdotados. Então ele poderia estar com a galerinha do terceiro ano do ensino médio, a galera que tem 17 anos. 17 anos de idade que está ali terminando o terceiro ano do ensino médio, mas ele tem 10. Cognitivamente ele pode estar lá. Inclusive a gente faz uma verificação do aprendizado para poder avançar ele e ver que ele tem cognição para estar no terceiro ano do ensino médio. Imagina um aluno de 10 anos misturado com um monte de adolescentes com 17 anos, 16 anos, 17. Cognitivamente ele alcança, mas socialmente, afetivamente, ele vai se inteirar nesse ambiente? É bem possível que não. Então esses fatores também são levados em conta na hora de avançar um aluno. Então não vamos avançar ele até o terceiro ano, mas vamos avançar ele pelo menos uns 2 anos. Ao invés do quinto, ele vai para o sétimo, quem sabe 8º ano, onde a defasagem de idade é da ordem de 2, 3 anos, para que ele possa equilibrar não só as questões de natureza cognitiva, como social, afetiva, psicomotora e outras. Mas o fato é que nós podemos avançar sim aqueles que são superdotados ou possuem altas habilidades. Avanço é para quem é superdotado ou tem altas habilidades, ou simplesmente está adiantado. E aceleração é para quem está atrasado, isso mesmo. Com base nisso, vamos ver se você prestou atenção. Temos aí mais uma questãozinha para você responder. Aperta o botão de pausa, responde e a gente já continua. Muito bem. Segundo o artigo 24, inciso 5º da LDB, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios a saber. Primeiro, possibilidade de avanço de estudos para alunos com atraso escolar e possibilidade de aceleração nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Você que respondeu que o item está errado, meus parabéns, você acertou ao dizer que o item estava errado. E observou bem por quê? Veja aí que eu estou avançando, olha ali para o meio do item, eu estou avançando aluno que está com atraso. Não, eu não avanço aluno que está com atraso. Eu avanço aquele aluno que é superdotado ou tem altas habilidades, eu avanço aquele aluno que está adiantado, mediante um procedimento de avaliação. E veja que no final eu estou acelerando o aluno que está atrasado. Aceleração nos cursos, mediante, na verdade eu estou acelerando o aluno que está adiantado. Veja, no final, aceleração nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado. A aceleração não é para quem está adiantado, a aceleração não é para o superdotado, a aceleração é para quem está atrasado. Acelero quem está atrasado, avanço quem está adiantado. E aí, no item, eu simplesmente inverti. Então, segundo o artigo 24, falou 24, estamos falando de avaliação. 24, inciso 5º, você precisa lembrar disso. Ó. Atenção, isso você precisa decorar. Falou de artigo 24, inciso 5º, estamos falando de aceleração para quem está atrasado. 24, inciso 5º, estamos falando de avaliação. Dentro do contexto avaliação, a gente fala em acelerar quem está atrasado e a gente fala em avançar aquele aluno que é adiantado, porque é superdotado, porque tem alta habilidade ou simplesmente porque estudou muito e está adiantado. Então, aceleração para quem está atrasado, avanço para quem está adiantado. Essa análise, ela é pertinente ao artigo 24, inciso 5º. Quando a temática, atenção em mim, for avaliação, aceleramos quem está atrasado e avançamos quem está adiantado. Viu bem? Deixa eu sair da tela. Olha para aí. Perfeito? Aceleramos quem está atrasado, avançamos quem está adiantado. Quando a temática for avaliação, remetendo você ao artigo 24, inciso 5º. Por que eu estou falando isso? Agora eu vou fazer uma remissão. Artigo 59 da LDB. Artigo 59 vai falar de educação especial. Educação inclusiva. E temos lá o inciso 2, que fala de terminalidade específica para aqueles alunos que não puderem atingir o nível exigido
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências. Você já leu isso, só que nunca se ligou nessa dicotomia que é o que você vai ver abaixo. E aceleração, para concluir em menor tempo o programa escolar para superdotados. Percebeu que a LDB entrou em rota de colisão com ela mesma? Por quê? Porque se o assunto for educação especial, o sentido da palavra aceleração vai mudar. Então, se eu estiver falando da palavra aceleração e o contexto da questão for avaliação, artigo 24, inciso 5º, a gente acelera quem está atrasado. Agora, se o contexto da minha questão não é avaliação, e sim educação especial, como eu acabei de mostrar aqui no artigo 59, quando eu falar a palavra aceleração, eu acelero quem já está adiantado. Aquele que é superdotado. Percebeu que a palavra aceleração, ela tem dois sentidos. Dentro da temática avaliação, aceleramos quem está atrasado. Dentro do contexto da educação especial, aceleramos quem já está adiantado. Hammurabi, e aquele que é adiantado? Aquele que é adiantado, dentro do contexto da avaliação. Dentro do contexto da avaliação, aquele que é adiantado não será acelerado, ele será avançado. Ele será avançado. Foi o que a gente viu aqui, ó. Aqui. Aceleração para quem está atrasado. Estamos aqui no contexto da avaliação. E avanço para quem é adiantado. Veja lá. Volta, 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 volta. Aqui, ó. Possibilidade de aceleração, a linha B, para quem está atrasado. A temática é o artigo 24, inciso 5º, avaliação. E avanço mediante verificação de aprendizado. Isso é o indivíduo que já é adiantado. Então, avanço é para quem é adiantado aqui. E aceleração para quem é atrasado. Pergunta no contexto de avaliação. Aceleramos os atrasados, avançamos os adiantados. Agora, a palavra aceleração ganha uma outra conotação se o contexto da pergunta estiver em educação especial. Aceleramos os atrasados em matéria de avaliação e aceleramos, se a pergunta for feita no contexto da educação especial, quem já está adiantado, quem é superdotado. E a maioria dos concursandos, dos alunos, não enxerga isso. Nem os professores notam isso, que dão aula sobre esse tema. Perfeito? Mas você viu isso de bandeja. A linha D e a linha E. A linha D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. A linha E, obrigatoriedade de estudos de recuperação. Estudamos a linha E, inclusive em aula anterior. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Muito bem, aqui não tem nem o que comentar. Vamos aqui para mais uma coisinha, que é a síntese do que a gente estudou aqui. A gente estudou a questão da avaliação, a gente estudou a possibilidade de avanço, a gente estudou a possibilidade de aceleração, estudamos a avaliação levando em conta aspectos quantitativos sobre os qualitativos e eventuais resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Então, ao falar de avaliação, eu estou falando de prevalência de aspecto qualitativo sobre quantitativo e levar em consideração resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Possibilidade de aceleração para quem está atrasado, possibilidade de avanço para quem já está ali adiantado. E aqui eu tenho aproveitamento, certificação de aproveitamento de conclusão de estudos concluídos com êxito. Na verdade, volta para cá, olha lá. Aproveitamento de estudos concluído com êxito. Então a gente teria aí uma certificação. Então, aproveitamento de estudos concluídos com êxito e
obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade é a obrigatoriedade de estudos de recuperação, perfeito? A avaliação, possibilidade, aproveitamento e obrigatoriedade. Você vai usar isso para ajudar o seu aluno a entender. Entender o quê? Entender o Papa. Entender o Papa. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala de avaliação, se você lembrar do Papa, você lembra de tudo. Lembra de tudo? Sim. Você lembra de A, P, P, A e A. E O, na verdade. O Papa. Por que o Papa? Olha só, vamos voltar para a nossa pirâmide. Olha lá. Avaliação, possibilidade, tá aqui desse lado, desculpa. Avaliação, possibilidade, aproveitamento e obrigatoriedade. O de obrigatoriedade. Tenho dois P's, PA, PA, o Papa. O Papa. Então, aqui ó, APPAP, o Papa. O Papa. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade de quê? De estudos de recuperação, preferencialmente paralelos ao longo do período. É o O. P. Possibilidade. Possibilidade de aceleração para quem está atrasado. O outro P. Possibilidade de avanço. De avanço para quem está o quê? Adiantado. O A. Leva em conta a avaliação ao longo do período. Avaliação com aspectos quantitativos, com prevalência sobre os qualitativos. É o A da primeira avaliação. E de resultados ao longo do período, sobre eventuais provas finais. E esse último A faz menção ao aproveitamento. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então, se você lembra do Papa, você lembra de todos os elementos envolvidos no artigo 24, inciso 5º, inciso 5, você lembra de todas as alíneas, a linha A, B, C, D e E. A linha A, B, C, D e E é o Papa. Ao lembrar que é o Papa, você lembra de todos os elementos envolvidos nas 5 alíneas. Perfeito? Muito bem. E o inciso 6º. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. A gente já enfatizou isso bastante, é 75% do total de horas e não do total de dias. A grande jogada aqui é você perceber que quem regulamenta a frequência é o regimento da escola. Então, se eu não tiver uma norma dentro do regimento da escola que diga aluno que chega 15 minutos atrasado leva falta. Se isso não tiver escrito no regimento, o professor não pode dar falta para o aluno que chega atrasado, não. Não pode. Para ele poder dar falta numa escola pública para um aluno que chegou atrasado, tem que haver previsão no regimento. Chegou 20 minutos atrasado, chegou 30 minutos atrasado, leva falta naquele tempo de aula. Tem que haver previsão do regimento, porque a LDB estabelece como critério a frequência e não a pontualidade. Veja, é frequência e não pontualidade. Então, o aluno que, em tese, segundo a LDB, chega atrasado, mas ele chega dentro do tempo de aula, pela LDB ele não leva falta, porque ele foi frequente, ele não foi pontual. Para que a questão da pontualidade possa ser considerada e ele leve uma falta por atraso, levando aí um limite de tolerância, isso precisa ter previsão no regimento. Perfeito? Então, só para ver aí a partezinha final, o último inciso, temos que cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de curso, bem como as especificações cabíveis. Hammurabi, e se aquela instituição fechou? Eu estudei em uma escola há muitos anos, aquela escola era uma escola privada, ela faliu e fechou. Bem, toda escola é obrigada, vamos partir da premissa que ela é uma escola municipal. Então, em sendo uma escola municipal, ela é obrigada a comunicar formalmente, mandar seus registros de alunos formalmente para o Conselho Municipal de Educação. E ele saberá todos os alunos que estudaram naquela escola, quando eles entraram e quando eles se formaram.
Então o Conselho Municipal de Educação vai saber, partindo da premissa que é uma escola municipal. Partindo da premissa que é uma escola estadual, ela informa ao Conselho Estadual de Educação. E aí, se aquela escola for uma escola privada e faliu e fechou, ela que tinha os registros, teu boletim, teu histórico. Se ela fechou, como é que eu vou conseguir uma segunda via desses documentos se ela faliu e fechou? Eu terei que me dirigir ao Conselho Municipal de Educação, se ela for do município, ou estadual, se ela for do estado, e requisitar essas segundas vias que ficam arquivadas no Conselho para atender a minha necessidade. Por quê? Porque a escola que é o órgão responsável por expedir esses históricos e diplomas. Não existe um órgão do governo específico para fazer isso. Mas ela guarda um registro nos conselhos para justamente evitar problemas dessa natureza, ok? Bem, terminamos os incisos do artigo 24. Na próxima aula, começaremos o estudo dos parágrafos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.